Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Amém? Vamos, nessa noite, meditar no texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 20 em diante. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 20 a 26. Vamos à leitura? Diz o texto: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Minha oração nessa noite é que nós possamos, de fato, sair daqui com mais reflexões acerca de nós mesmos e daqueles que temos ouvido. Eu estou incluído nisso. Acerca daquilo que nós precisamos ser enquanto cristãos e acerca daquilo que nós precisamos ser enquanto ministros do Evangelho. Ou seja, o que é necessário fazermos para continuar glorificando a Deus. Mas isso relativamente à palavra e também à nossa vida em comunidade. Nosso último sermão foi 2 Timóteo do 14 ao 19, eu fiz isso, eu peguei o texto que é do 14 ao 26, eu recortei em duas partes para não se estender muito. Nós vimos que apesar da presença e da atuação de falsos mestres, a igreja visível do Senhor permanece. E tendo sobre si este selo, versículo 19 diz, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E nós continuaremos tendo como ambiente a casa de Deus, a igreja do Senhor, e a presença de dois tipos de pessoas nela. E ao final nós vamos ver mais alguns atributos daquele que é chamado a ser servo do Senhor. Então, no versículo 20, o que é que nós temos? Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também os de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra, outros, porém, para desonra. Aqui nós vamos focar em três expressões, nesse versículo 20. O primeiro, grande casa, que ele cita logo no início do versículo. O segundo, honra, e depois desonra. Paulo aqui utiliza mais uma vez de metáforas no versículo 20. Ele não fala diretamente, na casa de Deus há pessoas que são para honra, na casa de Deus há pessoas que são para desonra. Mas ele fala de utensílios. Talvez em outra versão você encontre vasos. Utensílios ou vasos. Dois tipos de materiais são relatados aqui.
Aqueles que são de honra podem ser de ouro ou de prata, mas aqueles que são para desonra são de madeira e de barro. Não precisa a gente ser muito conhecedor desses tipos de materiais para saber que o valor deles é infinitamente diferente. Se a gente for atrás de uma porta de madeira, por exemplo, o preço dela será infinitamente menor do que o de apenas uma maçaneta de ouro. E veja só, isso nos mostra que não é a quantidade, mas é a qualidade. Você pode ter muita madeira e muito barro, mas isso não vai refletir a mesma qualidade e o mesmo valor que possuem o ouro e a prata. E a expressão grande casa, que começa esse versículo, quase que unanimemente é entendida como a casa do Senhor. Como eu falei, eu recortei um texto que é muito extenso, são 13 versículos, para que a gente refletisse em 2 sermões. O último foi na terça-feira passada, que agora faria 15 dias. Então, naquela terça-feira eu falei dos primeiros 6 versículos, para que hoje a gente passasse para os últimos 7. Quando nós falávamos naquela terça-feira, citávamos exatamente que no desempenho do ministro do Evangelho, ele precisa procurar apresentar-se aprovado diante de Deus. E que, diferente dos homens que se desgastam e que se entregam na entrega da mensagem do Evangelho, existem outros que são aventureiros, que são falsos mestres, e que a linguagem deles corrói feito câncer. Porque aquilo que eles falam não é verdadeiro, aquilo que eles falam não é eterno, aquilo que eles falam não instrui, pelo contrário, gera falatórios inúteis e profanos. Portanto, quando nós olhamos para aqui e vemos esses falsos mestres atuando, nós percebemos que muitas pessoas daquele círculo onde estava Timóteo estavam dando ouvidos a falsos mestres, mas também a falsos crentes. E sendo assim, eles estavam não somente se desviando, mas desviando a outros. Mesmo que isso acontecesse, o firme fundamento de Deus permanece, ou seja, a igreja permanece. E aí o texto continua falando sobre a igreja, numa grande casa, ou seja, na igreja do Senhor, não há somente utensílios de ouro e de prata, não há somente aqueles que se esmeram no trabalho da casa do Senhor, não há somente aqueles que se dedicam, que se afadigam no estudo das Escrituras, mas há aqueles que estão apenas esperando a chuva passar. Há aqueles que estão apenas querendo holofotes sobre si. Existem aqueles que querem que os seus nomes sejam louvados e não o nome do Senhor. Existem aqueles que acham que o grande valor deve ser do utensílio e não do Senhor que utiliza o utensílio. Infelizmente, é isso que acontece. Então, logo ele quer dizer que na casa do Senhor existem aqueles que são comparáveis a utensílios de ouro e de prata. E esses são para a honra. E existem aqueles que são comparáveis a utensílios de barro, de madeira, e esses são para a desonra. Toda casa normalmente é equipada com uma grande variedade de materiais. E é óbvio que existem 2 grupos de materiais. Você certamente, quando casou, naquele grupo de produtos que você provavelmente pediu às pessoas que estariam presentes no seu casamento, para que lhe oferecessem como presente, você tinha uma certa quantidade de produtos que você utilizaria na diária, e outros produtos que são para ocasiões especiais. Então você tem um jogo de pratos para a diária, você tem copos para a diária, que se chegar uma pessoa na sua casa, seja ela quem for, um estranho que vai passando e lhe pede água, você pega aquele copo e dá água para ele. Uma pessoa que vai trabalhar na sua casa fazendo alguma reforma, você pega aquele prato, coloca o almoço dele e serve a ele sem menor constrangimento. Mas existe aquele que está
no móvel da sala. Existe aquilo que está na cristaleira. Existe aquilo que está lá em cima, que geralmente a esposa diz: hoje teremos visita, você que é mais alto, vai lá e pega, que eu vou organizar a mesa. Então, existem coisas que são para datas, momentos e pessoas especiais. E nisso nós percebemos a comparação que Paulo faz. Existem pessoas que pelo seu trabalho, pela sua orientação em relação à palavra de Deus, pela forma como elas se comportam, pela forma como elas encaram o trabalho do Senhor, elas são utensílios de ouro e de prata. Mas já existem pessoas que, mesmo habitando o mesmo espaço, vão levar as coisas como sendo totalmente comuns, totalmente banais, não vão dar o devido valor ao dia a dia da casa de Deus. Elas serão vistas como madeira e barro, ou seja, tão comuns quanto a visão comum que elas têm das coisas divinas. Quando o termo é usado em outras passagens, não sugere somente membros da igreja, mas os mestres da igreja. Por exemplo, falando a Ananias sobre o recém-convertido Saulo de Tarso, Jesus disse: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9:15. Então, o instrumento, o utensílio, nesse caso aqui, não era uma pessoa que era um membro da igreja. Era aquele que iria levar o nome do Senhor perante os gentios, ou seja, um pregador do Evangelho. Era aquele que iria levar o nome do Senhor perante reis. E aí você olha para Atos 26, ele falando com Agripa, perante reis. Mas não somente isso, como perante os filhos de Israel. Você vai falar com pessoas de fora da casa de Deus, mas você vai ter a grande responsabilidade e primordial responsabilidade de encaminhar os filhos de Deus em santidade aos olhos do Senhor. Anos mais tarde, Paulo descreve a si mesmo e aos seus cooperadores com a mesma imagem. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Ele utiliza o mesmo material em 2 Coríntios 4:7. Nesses versículos, instrumento e vaso traduzem a mesma palavra grega, skeuos. E essa palavra vai ser agora empregue no texto da carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala que há vasos, há utensílios de ouro e de prata, esses para a honra, e de madeira e de barro, esses para a desonra. Qual a função de Paulo como instrumento nas mãos de Deus? Era levar seu nome aos incrédulos. Qual a função de um pregador? Levar o nome de Deus aos incrédulos. Nesse vaso de barro, ele carrega o tesouro do Evangelho. Nós somos pó e cinza. Mas dentro desse pó e cinza, dentro deste boneco de barro que foi soprado em suas narinas o fôlego de vida e passou a ser alma vivente, existe um grande tesouro, chamado a fé em Cristo. Um grande tesouro, a palavra de Deus. Um grande tesouro, mesmo que nós não sejamos aparentemente valiosos. E de fato não somos. Mas o que há em nós, sim, é extremamente valioso. Imagine uma frágil lamparina de cerâmica. Ela aparentemente não serve para muita coisa, mas ela carrega dentro de si luz. Aquela luz é preciosa. Talvez a lamparina de cerâmica solta no meio de um local, no meio de um quarto, ela não faz a menor diferença. Mas quando ela está com luz, ela clareia todo o ambiente. Nós, soltos nesse mundo tão caótico, não faríamos a menor diferença. Mas quando a luz do Evangelho atinge o nosso coração, nós agora carregamos essa luz por onde quer que nós andemos. E nós faremos toda a diferença, se vivermos e se andarmos na luz, como Ele na luz está. Dessa forma, por mais que não seja forçada a interpretação de que esses vasos para honra e para desonra são os membros da igreja,
Mas aqui a conclusão mais acurada, mais precisa, é que ele está se referindo a dois grupos de mestres, os verdadeiros e os falsos. Até porque no parágrafo anterior, que foi o que nós pregamos anteriormente, ele vai falar de um mestre autêntico, um mestre verdadeiro, um mestre dedicado, e aponta para Timóteo. Mas ele também vai falar de falsos mestres, mestres que estão falando totalmente coisas deturpadas e que estão fazendo com que muitos sigam o caminho do engano, Himeneu e Alexandre. Então, nesse versículo 20, nós percebemos que há, sim, de fato, na casa de Deus, pessoas que são crentes verdadeiros, vasos de honra. E existem crentes que ainda não completaram totalmente um processo de conversão. Na realidade, não um processo, um ato de conversão. E é por isso que eles não entraram no processo de santificação. E ainda mostram características muito fortes do velho homem. E esses são os vasos de desonra. Mas, por mais que a gente possa, sim, observar isso, o texto vai fazer uma referência muito mais forte a mestres verdadeiros e mestres falsos. Comparando principalmente, pegando o bloco inteiro, Timóteo, Himeneu e Alexandre. E as indicações a seguir no versículo 21 são voltadas para que Timóteo mantenha o ministério concedido por Deus. Por isso que a conclusão mais correta é que ele vai falar para ministros, e não somente para os membros da igreja. Mas como eu venho falando em todas as exposições a respeito da segunda carta de Paulo a Timóteo, tudo isso que vai ser falado aqui serve para nós também. Eu vou continuar relacionando todas as coisas. Mas a princípio, Timóteo é exortado a manter o ministério que Deus lhe concedeu, sem permitir que ele seja manchado por questões nas quais ele mostre imaturidade, não somente na fé, mas na vida. Lembre-se, Timóteo é jovem. E Timóteo pode, por mais que ele seja muito maduro na fé para o tempo de evangelho que ele tem, ele pode ainda se deixar levar por algumas coisas. E Paulo está preocupado com isso, e ele mais uma vez vai lembrar a Timóteo que o ministério concedido por Deus a ele não pode ser manchado por questão dessa vida. Ele não pode se embaraçar com aquilo que é temporário, passageiro, porque ele está lidando com questões eternas. Então vamos lembrar que o bloco textual vai do versículo 14 até o versículo 26. Quando Paulo cita aqui, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, onde é que estão os erros? A gente acabou de ler aqui sobre vasos para honra e vasos para desonra. Ele não citou, a princípio, erros. Onde estão? Versículo 14 e versículo 16. Então ele retoma os dois versículos. Se alguém se purificar destes erros, versículo 14, contendas de palavras. Primeiro erro que ele deve evitar. Quando ele diz, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras. Ou seja, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, ou seja, se afastar, evitar contendas de palavras. E versículo 16, evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda pior, ainda maior. Então, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra. Timóteo, se alguém evitar contendas de palavras, e se alguém evitar falatórios inúteis e profanos, em resumo, se alguém não perder tempo falando o que não deve, falando o que não produz, falando o que não é conveniente, falando o que não edifica, será utensílio para a honra. Santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Se alguém não cometer esses erros, vai receber o grande privilégio de ser utilizado por Deus para o seu nobre serviço. Vai ser um vaso de honra. O Senhor da casa estabelece uma condição para fazer uso desses vasos.
que eles estejam limpos. E aí veja só, mesmo que você pegue os utensílios de madeira e de barro para utilizar na sua casa, ou seja, aquilo que é de menor valor, aquilo que é comum, aquilo que é da diária, você utilizaria se ele estivesse sujo? Você está rapidamente correndo para sair de casa porque o seu trabalho já está praticamente na hora de começar. E você diz, mas eu não posso sair de casa sem tomar pelo menos um copo d'água. Não sei quando é que eu vou ter acesso a outro. Mas se você encontrar na sua frente um copo sujo, será que você vai beber água nele do jeito que ele está? Com toda a pressa, você pega a esponja, lava aquele copo, para que aí sim você possa beber aquela água. É uma coisa ordinária, é uma coisa comum, é uma coisa sem importância. Mas o serviço da casa de Deus não é comum, não é ordinário, não é sem importância. É óbvio que o Senhor da casa, para utilizar todos os utensílios desta casa, precisa que para isso antes eles estejam limpos. Se nós, no nosso dia a dia, não bebemos água em copos sujos, por que esperaríamos que Deus, que é totalmente santo, utilizasse para a sua obra vasos totalmente sujos? Não faz o menor sentido. Se evidencia aqui que a autopurificação é uma condição indispensável para ser útil a Cristo. Nós devemos nos manter afastados dos falsos mestres, como Himeneu e Fileto, que negam aspectos fundamentais do Evangelho e que têm violado consciências, as suas e as dos outros, caindo assim em iniquidades. O que nós devemos evitar não é somente o contato com falsos mestres, mas com as suas maldades, com os seus erros. A gente já sabe que determinada pessoa é um falso mestre. Por que eu vou continuar me associando a ele? Por que eu vou continuar dando ouvido a ele? Às vezes, no contexto de seminário, a gente é levado a pesquisar muita coisa. E em determinados momentos, alguns alunos já me procuravam dizendo, professor, o senhor viu determinado vídeo na internet? Eu dizia, esse ainda não. O que ele diz? Me resuma para mim, por favor, rapidamente. Não, era um rapaz falando isso, aquilo, outro. Mas isso é verdade? E você escutava 1 minuto do resumo do que aquela pessoa tinha falado naquele vídeo da internet, e você dizia, óbvio que não. É óbvio que isso que ele está falando não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. E aí, eles muitas vezes me procuravam dizendo, assista o vídeo todo para depois a gente conversar. E eu dizia, meu irmão, o tempo é tão curto, o nosso tempo é tão precioso, que a gente não pode perder tempo com isso. Se a gente vê imediatamente, ao colocar os olhos naquela pessoa, ao ouvir as palavras que ela profere, que é totalmente falso, por que eu vou querer investigar mais a fundo? Se é uma coisa visivelmente falsa, eu não tenho interesse nisso. Eu tenho interesse naquilo que é verdadeiro. Eu não quero me desviar. Eu não quero observar aquilo que pode tirar o foco da minha vida e da minha atuação no reino de Deus. Ah, mas nós precisamos conversar um pouco sobre essas questões, porque muitos têm sido enganados. Sim, nós precisamos conversar sobre isso. Conversar sobre o que é verdadeiro. Massificar em nossas mentes o que é verdadeiro. Conversar sobre o que é verdadeiro. Pregar o que é verdadeiro. Ensinar o que é verdadeiro. Para corrigir o que é falso. Se eu continuar o tempo todo conversando sobre o que é falso, se eu continuar o tempo todo analisando o que é falso, os detalhes da falsidade, em momento algum eu vou fazer aquilo que eu fui chamado a fazer, que é mostrar a verdade a quem já vê o que é falso todo dia.
Purificar destas coisas quer dizer essencialmente expurgar a falsidade das nossas mentes. É tirar a perversidade desses homens dos nossos corações e das nossas vidas. Eu sei perfeitamente que o que passa em determinados canais de televisão às 6 horas da manhã, quando eu estou acordando, não é a palavra de Deus. Então por que eu vou assistir? Eu sei perfeitamente que se os meus dedos digitarem o endereço de determinadas igrejas, eu não vou ser alimentado com o Evangelho. Por que eu vou acessar? Eu quero ser útil à obra de Deus. Para ser útil à obra de Deus, eu preciso me purificar de contendas de palavras e falatórios inúteis e profanos. Edifica? Não, estou fora. Constrói alguma coisa? Não, não tenho interesse. Mas a gente tem que ser radical desse jeito? De preferência, sim. Senão a gente vai abrindo certas concessões, daqui a pouco a gente vai abrir a concessão de ir também para onde eles estão. A pureza de doutrina e de vida é a condição essencial para ser útil a Cristo. Não pense que primariamente vão ser utilizados por Deus aqueles vasos que são totalmente vistos para a desonra. Você olha para o vaso, você acompanha por determinado tempo o vaso, e você está vendo o tempo todo que ele está caminhando para a desonra, que ele foi colocado ali para você ver perfeitamente o que não deve ser feito. Ele é um exemplo de como não ser crente. Não pense que ele será a primeira escolha para ser usado na casa de Deus. Deus pode usar quem Ele quiser. Eu não estou limitando a ação de Deus. Estou dizendo que para que você seja útil a Cristo, você precisa ser puro. Você precisa ser santo. A pureza de doutrina e de vida são essenciais para que a gente seja útil a Cristo. Mas o versículo 22 continua: foge. Essa expressão é muito forte. Foge. Enquanto você diz evita, ainda há um espaço para que, dependendo da sua força, você ainda vá. Então, se depender de mim, eu sou muito fraco e talvez eu vá. Eu vou tentar evitar. Geralmente, quando você fala evitar, ela vem acompanhada de tentar. Você tenta evitar, mas existem coisas que são inevitáveis. Só que aqui não existe inevitável. Ele tem que fugir. Não olhe, não procure, não busque, fuja. E é interessante que Paulo só utiliza fugir em duas situações. A primeira com relação à imoralidade sexual, a segunda com relação a falsas doutrinas. Ou seja, da mesma forma que você deve fugir daquilo que vai fazer com que o seu corpo não glorifique a Deus, você deve também fugir daquilo que pode fazer com que sua mente e o seu coração não glorifiquem a Deus. E ele diz: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Como Timóteo ainda era jovem, Paulo lhe ordena que fuja dos desejos próprios da juventude. E, apesar de ainda jovem, mas com a cabeça muito mais velha do que realmente sou, eu fico observando a nossa juventude. Eu observo muito aqueles que estão saindo da adolescência e que deveriam estar pensando nas suas responsabilidades. Aqueles que já estão no começo da vida adulta, entre os seus 20 a 25 anos, e que deveriam estar pensando, de fato, em construir uma família, naquilo que devem fazer como profissão para também glorificar a Deus, naquilo que vão fazer de produtivo na casa de Deus. O que eles vão fazer com tudo aquilo que eles foram juntando anos e anos de escuta, de sermões, de pregações, de estudos. O que eles vão fazer com tudo isso? A gente percebe algumas características, principalmente
na geração mais nova, dessa geração anos 2000. Aconteceu que no final das contas o bug do milênio nos computadores não existiu. Mas parece que houve um bug na cabeça de alguns crentes. Eles não estão mais compreendendo que dá para ser jovem e ser crente de verdade. Dá para ser jovem e viver para a glória de Deus, se afastando do caminho mau, da aparência do mal. O que é desejo próprio da juventude? Impaciência, é uma característica. Quando ele fala desejo, não é só aquilo que se quer, é aquilo que se apresenta enquanto personalidade. Você olha para um jovem hoje, ele é totalmente impaciente. Quem tem filho adolescente sabe o que é isso. Ah, pai, mas eu quero agora. Calma, não é agora, é daqui a pouco. Ah, mas está demorando demais. Nunca vai pegar uma fila do Bradesco esse menino. Ah, pai, mas eu queria viajar tal dia. Não, a família vai toda tal dia. Não, mas eu vou com meus amigos. Não, nós não vamos permitir que você vá com seus amigos. Ah, então vou só. Que impaciência é essa? Coisas da juventude, de quem ainda não tem a capacidade de dizer, eu tenho que esperar. Não é agora. Se for agora, talvez não tenha o mesmo valor. Lembra aquelas coisas que você trabalhou 10, 15, 20 anos para conseguir e finalmente você tem na mão? Tem um valor muito grande, não tem? Mas talvez aquilo que você saiu do seu trabalho e comprou, não tem dinheiro, valor nenhum. A casa que a gente compra, que a gente paga em 30 anos, juntando as moedinhas mês a mês, quando a gente termina de pagar, a gente fica muito feliz. A gente dá um valor muito grande à casa da gente. E quando ela começa a cair aos pedaços, a gente chama uma grande equipe de pedreiros para que ela fique sendo ajeitadinha, porque é a nossa casa. A gente trabalhou por ela, a gente esperou por ela, com toda a paciência. Mas aquilo que você sai do trabalho, por exemplo, hoje nós não temos mais jornal impresso, mas há um tempinho atrás, quando você saiu do seu trabalho e você comprava um jornal, um Diário da Borborema, por exemplo, R$1,50. Depois que você lia todos os cadernos que você tinha vontade de ler, o que você fazia com ele? Jogar num canto da casa. E ele ia servir para quê depois? Quando você fosse fazer a próxima pintura, ele ia ficar no chão, para não arranhar ou manchar a cerâmica da casa. A casa tem muito mais valor do que o jornal. Porque o jornal eu posso conseguir de qualquer maneira, eu não tenho um esforço para isso. Mas a casa eu tinha que ter paciência e perseverança para conseguir. A impaciência, no caso de Timóteo, poderia ser a vontade de querer que tudo acontecesse imediatamente. É pregar e ver o povo convertido. É pregar e ver o povo se dobrando diante do Senhor e dizendo, eu sou o pecador, Senhor, perdoa-me. Mas isso não acontece toda hora. A gente passa anos e anos pregando, e mesmo aqueles corações que a gente sabe que são totalmente petrificados, ainda assim permanecem duros. E tem tanta pregação que parece que vai fundo naquela pedra, mas é só no dia que Deus quer. É só no dia que realmente está reservado para que o Espírito Santo quebre com tudo isso e coloque ali um coração de carne. Tem que ter paciência. Nós temos que pregar, mas não depende de nós a salvação de ninguém. Não depende da minha pregação, não depende da minha forma de exposição, não depende de eu ser isso ou aquilo, depende da misericórdia de Deus. Tem que ter paciência quando você estiver pregando a palavra. Não queime etapas. Estou fazendo, e é um contexto bem nosso. Infelizmente não estamos podendo fazer. Estamos fazendo cultos nos lares. E uma pessoa que você gosta muito, você desejaria muito que ela fosse crente, começa a frequentar esses cultos. No segundo culto você diz, olha, eu estou animado, a pessoa está vindo. No terceiro culto você diz, está quase crente. Se no quarto
culto ela chegar primeiro do que o restante das pessoas, você diz, está vendo? Vou chegar na igreja dizendo que fulano se converteu. Não queime etapas. Uma das piores decepções que você pode ter em relação à conversão de alguém é quando você queima uma etapa e diz assim, fulano é crente. Quando essa pessoa não tem a menor intenção de ter compromisso com Deus. Não faça isso. Tenha paciência. Mas ele também tinha que afastar algumas coisas relativas à juventude, como vaidade. Podia levar ele ao sentimento de autossuficiência. Eu prego bem, eu sou um bom líder, eu estou fugindo dos falsos ensinos, eu tenho a verdade comigo. Não seja vaidoso. Ele podia se orgulhar. Ele podia ser levado ao engrandecimento próprio, mas Timóteo e qualquer um de nós aqui, nós não fomos chamados para o engrandecimento próprio, nós fomos chamados para engrandecer o nome do Senhor. Ele poderia ser levado ao dogmatismo, podia ser levado a ser apenas um legalista, alguém que não lê, reflete e vive a palavra. Só lê e interpreta do jeito que quiser para colocar um jugo muito pesado nos outros que ele mesmo não consegue carregar. Ele deveria afastar-se do espírito contencioso. Quando a gente é jovem, pensa cada coisa, meu Deus. O seminário é um grande celeiro de exemplos para a gente. Você vê pela primeira vez algumas questões assim que lhe foram sonegadas, e Deus vai cobrar isso de quem lhe sonegou. E aí você diz, meu Deus, quanto conhecimento, quanta coisa nova, quanta coisa boa que eu estou aprendendo. Aí você entra na chamada fase da jaula. Você parece um animal dentro de uma jaula e você quer sair convencendo todo mundo de que aquilo que você está aprendendo é realmente verdadeiro. E não as coisas que as outras pessoas já aprenderam na sua vida. E você despreza a experiência dos outros, você despreza a doutrina de igreja, o governo de igreja, você não quer saber disso. Você quer colocar na cabeça dos outros aquilo que está na sua. E aí, para sair dessa fase, somente Deus quebrando de cima a baixo. Mostrando que você não é absolutamente nada. Aí você briga na internet, você fica aos gritos no corredor do seminário, você chega na casa de Deus, uma pessoa fala alguma coisa, você já encosta nela para dizer, não é assim. E não tem nenhum modo, nenhum tato, nenhuma forma gentil de corrigir. É na pancada. Mas depois a gente vai ver que é preciso gentileza no ministério também. Firmeza mais gentileza. Dá para fazer as duas coisas. O espírito contencioso leva a gente a não perceber o perigo da contenda de palavras. A gente fala e não produz nada na vida do outro que tanto precisa conhecer a verdade do Evangelho. Coisas que não edificam, discussões inúteis. Mas tem algo que ele ainda precisaria fugir em relação aos arroubos da juventude, que era a concupiscência sexual. Porque se ele vivesse na prática do pecado sexual, ele não poderia viver em santidade. É totalmente contrário. E se a gente quer agradar ao Senhor, a gente precisa viver em santidade. Se a gente quer ser útil ao Senhor, a gente precisa viver em santidade. Se a gente quer que o testemunho da gente não supere o nosso discurso, a gente precisa viver em santidade. Essas coisas não se harmonizam com as virtudes positivas que Timóteo devia buscar e que nós devemos buscar. E o versículo diz, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, e aí perceba, tem coisas na palavra de Deus que não são nada difíceis da gente compreender. É simplesmente uma questão de pontuação, leitura. É só leitura. Quando você vê com os que, vírgula, de coração puro, vírgula, invocam o Senhor. Segue a justiça,
junto com os de coração puro. Segue a paz, junto com os de coração puro. Segue o amor, junto com os de coração puro. Segue a fé, junto com os de coração puro. Porque eu acabei de falar que você precisa se autopurificar para ser útil ao ministério. Então você só pode se autopurificar e se manter puro andando com quem tem o coração puro. É difícil você se manter puro se você anda com as pessoas que têm o coração impuro. Já diz um versículo da palavra que as más conversações corrompem os bons costumes. E observando de forma popular, nós sempre dizemos: diz-me com quem andas, que eu direi quem és. E eu direi também se eu vou junto. Eu não vou, se eu souber que você não é a pessoa que eu espero. Eu não vou junto no caminho em que as pessoas têm coração impuro, porque eu preciso me purificar para ser útil a Deus. Fazendo isso, seguindo a justiça, o amor, a fé, a paz, ele vai ter companheirismo com aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Se Timóteo vivesse o tempo que a gente está vivendo, será que ele encontraria os de coração puro para se fazer companhia e invocar o nome do Senhor? Ou ele só encontraria pessoas desesperadas que invocam tudo, menos o nome do Senhor? Mas pastor, são mais de 121 mil mortos, e eu não desprezo nem o número, nem a situação. Mas eu quero dizer que muito mais poderoso do que este microscópico vírus é o Senhor a quem nós devemos invocar com o coração puro. E tem muita gente esquecendo isso. Isso claramente implica numa questão: o pastor não pode ser menos santo do que o rebanho que lhe foi confiado. Trocando em miúdos, eu não posso pregar doutrina e moralidade se isso não estiver na minha vida. Eu não posso subir a um púlpito e cobrar das pessoas uma vida de santidade se eu não for santo. Eu não posso cobrar das pessoas um comportamento e um vaso de honra se eu for um vaso de desonra. É bem verdade que Deus, na sua soberana providência, às vezes tem escolhido vasos impuros como instrumentos, tanto de justiça quanto de salvação. Nos dias do Antigo Testamento, Deus escolheu a Assíria e descreveu como cetro da minha ira, castigando Israel, mas depois descartando a Assíria. Olha o que aqui diz Isaías 10:5: ai da Assíria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Mas quem eram os assírios? O que faziam os assírios? Mas foram usados por Deus. Porque Deus se utiliza até mesmo de pessoas e situações adversas para o cumprimento do seu propósito. Não há nesse mundo alguém que tenha poder e capacidade de dizer não a Deus e ficar por isso mesmo. Não é Jonas. Jonas não pôde dizer não a Deus. E nós? Também não. Gostando ou não, querendo ou não, a vontade de Deus prevalecerá. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele chama de meu servo e usa para julgar o povo de Deus. Olha o que diz aqui o texto de Jeremias 25, versículo 9. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Instrumento de justiça, nas mãos de Deus, meu servo. Mas quem era Nabucodonosor?
rei da Babilônia. Mas nas mãos de Deus, para o propósito de Deus, foi servo. Ciro, rei da Pérsia, foi chamado de pastor e ungido e usado para resgatar esse povo. Isaías 45:1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir adiante deles as portas que não se fecharão. E aí, veja quando o versículo 2 começa a falar, eis que irei adiante de ti, quebrarei as cadeias de bronze, os portões de ferro. É utilizando Ciro, um iníquo, um perverso, e chamando-o de ungido, enviado dele, para resgatar o seu povo. Ciro se salvou então. Ciro passou a ser uma nova criatura depois disso. Ciro respondeu por cada um dos seus pecados. Não quer dizer que porque Deus se utiliza dos vasos de barro e de madeira, que esses vasos de barro e de madeira são extremamente especiais nessa obra. Eles são usados pontualmente, porque Deus usa a quem Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer. Mas se de fato nós queremos ser vistos e nos ver e nos considerar e ter a nossa mente tranquila em relação a isso, de que nós somos de fato úteis na obra de Deus, de que nós estamos vivendo como aqueles que são a menina dos olhos de Deus, nós precisamos viver em santidade. Ah, mas Deus não usa os iníquos? Mas o prazer dele está em utilizar os limpos de coração. Aqui, falando desses 3 casos, eu estou citando a exceção. Deus utilizou, mas foi a exceção. A grande ênfase da Escritura é que Deus escolhe vasos limpos, instrumentos de justiça para o seu uso e para o cumprimento dos seus propósitos. Olha o que diz Romanos 6, 12, 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. A gente podia parar por aqui. Não reine o pecado no vosso corpo mortal. Ou seja, meu irmão, procure de Deus misericórdia e dentro de você se policie para não pecar. Nós pecamos, mas faça o possível para você não pecar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não deixe que o pecado tome tão conta do seu ser que você seja dominado por ele. Não se agracie, não se acomode, não se amolde ao pecado de uma forma que ele tome conta do seu ser e você viva com prazer a prática do pecado. Nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos é fantástico nesse ponto, porque quando a gente vai para o versículo 12, como diz pastor Jamerson, hoje pela manhã, ele vai para a prática, quando ele diz que nós não devemos nos amoldar às questões desse mundo, que nós não podemos, de maneira alguma, nos acostumar com o modus operandi desse mundo, mas nos oferecer em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Versículo 23, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que elas só engendram contendas. Paulo de novo exorta Timóteo a que não queira nada com especulações loucas e não instruídas dos falsos mestres. Ele falou isso em 1 Timóteo 1, versículo 4, e ele falou isso em 1 Timóteo 4, versículo 7, mas ele volta a falar sobre isso. O que são questões insensatas e absurdas? Aqui tem um sentido de inflamadas controvérsias. É óbvio que determinadas controvérsias
foram necessárias para que a gente chegasse até esse ponto aqui. Por exemplo, muito se discutiu antes de entrar no cânon bíblico se Esther deveria entrar ou não, porque não cita o nome de Deus. Mas Esther entrou. Muito se discutia a respeito da epístola de Tiago, se deveria entrar ou não no cânon, porque aparentemente, para alguns, entrava em choque com a pregação de Paulo com relação à justificação pela fé somente e não pelas obras. Porque quando o Tiago diz que a fé sem obras é morta, então parece que você está então entrando em conflito, quando não está. Ele está simplesmente dizendo, em outras palavras, aquilo que Paulo fala em Efésios 2, versículos 9 e 10. Que nós devemos, por fé e por sermos salvos e regenerados, viver na prática de boas obras. Se você tem fé, você pratica boas obras. Por quê? Porque você foi regenerado para andar nestas boas obras que na eternidade foram preparadas para que os regenerados andassem nelas. Então, determinadas discussões foram necessárias para que a gente chegasse, por exemplo, ao fechamento do cânon bíblico. Foram necessárias para que a gente compreendesse o que tudo isso aqui tem de doutrina, de ensinamentos, de correções, de mensagens de ânimo. Mas determinadas controvérsias são inflamadas demais. Determinadas controvérsias só produzem contendas. Quando ele diz engendram contendas, produzem contendas, geram contendas. Aquela discussão só vai gerar briga, não vai gerar entendimento. Quando as controvérsias vão além das Escrituras, e as pessoas que estão envolvidas nelas não veem as Escrituras como um ponto delimitador de encerramento dessa controvérsia, elas têm o efeito apenas de criar contendas. Muito se discute hoje sobre inúmeras questões, mas se a gente não encontrar na palavra de Deus um ponto final para elas, pode ter certeza, elas vão servir apenas para separação e para destruição de muitas pessoas e igrejas. Versículos 24 a 26 para a gente ir fechando. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Ele fala pela terceira vez a respeito de contendas. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Na primeira metáfora ele utiliza utensílio ou vaso, e o termo utilizado foi skebos. Na segunda parte o apóstolo Paulo vai substituir por doulos. Aqui Timóteo é advertido de que o servo, o escravo do Senhor, tem primeiramente como seu modelo a Jesus, que é manso e humilde de coração. E ele não deve contender. A palavra de Deus necessariamente não precisa ser defendida, ela precisa ser pregada. Tem pessoas que só falta estapear os outros aí na rua para defender a palavra de Deus. Pregue, tem mais efeito. Esqueça contendas, fuja das contendas, pregue a palavra, viva a palavra, e isso será suficiente. Para que eu defenda a fé cristã, eu não preciso depreciar as outras pessoas, eu preciso valorizar o que é verdadeiro. Apologética não se faz necessariamente detonando as outras religiões ou depreciando os falsos mestres, até porque eles já fazem isso conosco, então a gente vai estar se igualando a eles. Apologética se faz pregando a palavra verdadeira. Defender a fé cristã é
pegar tudo que está aqui e tudo que está aqui e transmitir para os outros que não conhecem a palavra. O servo de Deus, o escravo de Deus, ele não deve ter prazer nas controvérsias, mas deve ser bondoso para com todos, mostrar habilidade no ensino e suportar sem ressentimento o mal. Nós escutamos hoje pela manhã de forma muito perfeita. Paulo ia para uma cidade, era preso, solto, voltava a pregar o evangelho. Ia para outra cidade, maltratado, perseguido, por muitas e muitas vezes, ele foi agredido por conta do evangelho. O que ele fazia isso depois? Pregava o evangelho. Paulo escreve essa carta, mais uma vez, preso. Não de forma domiciliar, mas na cadeia. E quando ele escreve isso, ele escreve para orientar outros a viver como ele viveu, para a glória de Deus, se dedicando à obra de Deus. Mas ele passou por tanta coisa, e ainda assim ele vive da mesma forma, e ele incentiva outros a viverem da mesma forma. Ou seja, ele suportou o mal sem ressentimento, porque ele tinha um objetivo. O objetivo de Paulo era pregar o evangelho. Qual o objetivo do servo do Senhor? Pregar o evangelho. Mas eu estou levando pancadas. Continua pregando o evangelho. Mas eu fui traído pelas pessoas que eu mais confiava. Continua pregando o evangelho. Mas eu estou sofrendo fisicamente por conta do evangelho. Mas continue pregando o evangelho. Você foi chamado para isso, e aquele que lhe chamou se responsabilizará para que você chegue ao final de todas as coisas glorificando a Ele e certo de que a vida eterna lhe espera. Suporte o mal sem ressentimento. Não deseje vingança ou mal de quem quer que seja. Pregue o evangelho. A palavra brando aparece com sentido de gentil. O ministro do evangelho deve ser gentil com quem o Senhor o confiou para instruir. É certo que de vez em quando dá vontade de puxar a orelha de alguns. É certo que às vezes a gente precisa ser mais firme em algumas instruções, mas dá para ser gentil. Perfeitamente. Nós fomos chamados para admoestação. A admoestação não é dar pancada para instruir. É instruir e corrigir em amor. Ele tem que estar preparado para essa instrução, ou seja, tem que ser alguém que ame o estudo das Escrituras e que tenha a habilidade de expor o conteúdo das Escrituras. Não pode ser alguém que só pega as Escrituras 2 horas antes do sermão da noite. Tem que ser alguém que passa a vida absorvendo o conteúdo das Escrituras. Precisa ser paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Meus irmãos, nem todo mundo aprende na mesma velocidade, isso é claro. Então a gente tem que ter paciência. E outra, nem todos que estão presentes na igreja têm o mesmo propósito. Às vezes a gente pergunta por uma questão de costume. Quantos estão aqui para adorar a Deus? O pessoal levanta a mão. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor? Devia ser óbvio, mas nem sempre é. Devia ser a única razão pela qual nós estamos aqui. Viemos para adorar o Senhor, viemos para engrandecer o seu nome, viemos para aprender mais dele. Mas nem todo mundo vem com o mesmo objetivo. Nem todo mundo vem com a mesma motivação. Por isso, é necessário que a gente tenha paciência e discipline aqueles que são opositores, ou aqueles que estão se opondo ao pensamento comum. Qual é o pensamento comum? De adorar a Deus. Mas sempre vai ter alguém que não está nesse mesmo pensamento.
O que eu vou fazer com essa pessoa? Desprezo? Não. Com toda longanimidade e doutrina, eu vou levando essa pessoa a compreender exatamente aquilo que ela deve fazer na casa de Deus. Há, infelizmente, os que sobem à casa de Deus com o único intuito de avaliar o pregador, os que conduzem o momento de cânticos, mas esquece do examinar a si mesmo, o seu coração. É fato que em alguns momentos o pregador não vai ser tão claro quanto a gente esperava que ele fosse. Pode acontecer que aquilo que ele achou que estava tão redondinho no sermão não chegou no seu coração da maneira que assim ele esperava. Mas, mesmo que isso aconteça, importa que eu e você, quando estivermos sentados ouvindo a palavra, tenhamos o nosso coração aberto para receber. Às vezes a gente se fecha numa pregação, porque o pregador errou um termo em português. Às vezes a gente se fecha numa pregação porque o pregador não está vestido na minha cabeça adequadamente. Às vezes a gente se fecha numa pregação e não escuta a voz de Deus por questões internas nossas, que para ele não vão ter o menor valor. Se para ele não tem o menor valor, e se aquela pessoa é o vaso escolhido por ele para aquele momento, abra o seu coração e ouça a voz de Deus. Porque nós devemos continuar pregando com longanimidade, com zelo, com amor às Escrituras, não desprezando mesmo aqueles que são nossos opositores, ou mais grave, aqueles que nos perseguem. Porque o cristão nunca deve presumir que aqueles que estão presos numa armadilha pelo falso ensinamento estão irremediavelmente perdidos. Eu gosto muito de uma expressão que pastor Rony utiliza algumas vezes aqui na igreja: nós não podemos fechar a porta do céu. É por isso que nós devemos pregar. Mas eles estão no caminho de erro, mas talvez não seja um erro eterno. Mas eles estão caminhando, tropeçando nas coisas, eles não estão indo retamente como o Senhor quer que eles andem. Então ensine a caminhar, pregue. É fácil apontar o erro, difícil é ajudar a consertar. Mas nós fomos chamados para isso. Alguém teve paciência comigo e com você para consertar os nossos erros, para que a gente fosse útil na vida do Senhor e da sua igreja. A gente tem que fazer a mesma coisa. É difícil, é custoso, mas ninguém disse que era fácil. Apenas que é muito gratificante. Fazer a vontade do Senhor é gratificante. O Evangelho deve ser proclamado a todos. Por quê? Diz aí o versículo 25. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. A gente prega não somente na expectativa de que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas também que ele retorne à sensatez, que ele tenha as suas faculdades normalizadas, que o pecado deixe o seu coração e habite aqui ricamente a palavra do Senhor, livrando-os do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Por que nós pregamos? Para que aquelas pessoas que estão perdidas lá fora não sejam escravos do pecado, mas sejam escravos de Cristo. Que elas não simplesmente sejam os esqueus de ouro e de prata, mas sejam os doulos que vão entregar as suas vidas para o seu Senhor, sem perguntar por quê ou para quê, só dizendo sim, Senhor. Termino com duas rápidas aplicações. O propósito da obra pastoral voltada para os que se opõem ao Evangelho, está nesse versículo que nós acabamos de citar, o versículo 25. Aqui a palavra usada de arrependimento, ela tem um significado maior do que arrependimento.
é conversão. É conversão significando a mudança total da mente e das ações, da mente e da moral, que leva a uma mudança radical de atitude e conduta da pessoa. Conversão é isso. Tudo que estava aqui antes e tudo que preenchia isso aqui antes é jogado fora. Eu abraço uma vida com Cristo. Isso não é fruto do convencimento humano. Não foi alguém com a retórica muito apurada que me falou do Evangelho e eu disse, eu quero seguir esse Deus. Mas é sempre efetuada pelo Espírito de Deus. É um presente de Deus. Uma nova vida em Cristo. Então sejamos humildes quando nós percebemos essa mudança de vida. Se você, e aí falo mais para aqueles que nos veem, se você ainda não faz parte da família de Cristo e percebe alguma mudança no seu coração, não pense que você agora é melhor do que alguém, ou que essa mudança foi porque você despertou para alguma coisa. Você foi despertado, você foi convertido, porque por suas próprias forças você não sairia do lugar. E cuidemos de não entristecer o Espírito de Deus, mas desejemos com humildade a operação dele na nossa vida. Segundo e último ponto, olhando retrospectivamente para esse capítulo que nós agora estamos encerrando, nós podemos agora compor nas nossas mentes o retrato do obreiro ou do ministro cristão ideal, que Paulo vem desenhando com a variedade de palavras e imagens para a gente. Como bons soldados, como atletas fiéis ao regulamento e como laboriosos agricultores, nós devemos nos dedicar completamente à obra. E aí eu volto a um ponto de umas 3 mensagens anteriores. Já que ele fala tanto de evitarmos contendas de palavras e falatórios inúteis, não fica discutindo se o dízimo é para hoje ou não é. Deus não quer teu 10%, Deus quer a tua vida, porque foi Ele que deu. Ela já pertence a Ele, mas cabe a nós darmos toda a vida, ou seja, todo o tempo que estivermos aqui na terra, para Ele, para a promoção do nome dEle, para a promoção do Evangelho e para o convencimento de pessoas daquilo que é errado, para que possam acertar. Deus quer a integralidade da nossa vida na sua obra. Senão a nossa vida não tem sentido. A gente pode sair dessa vida tendo construído inúmeros edifícios, tendo inúmeras propriedades, tendo colocado inúmeras pessoas nesse mundo e que essas pessoas sejam extremamente bem-sucedidas, mas se a nossa vida não fez com que o Evangelho fosse bem-sucedido onde nós estávamos, ela não valeu nada. De que vale então o homem ganhar o mundo inteiro, ter tanto sucesso, tantas posses, tanta coisa, e não ter feito nada de bom da sua vida, para que Deus pudesse ser glorificado? Como obreiros que não têm do que se envergonhar, nós devemos ser precisos e claros na nossa exposição. Não tenta florear, fala o feijão com arroz. Você e eu somos pecadores, não há salvação fora de Cristo. Se você não crer em Cristo, o seu destino eterno é o inferno. Mas se por essa pregação, pela palavra de Deus, você se sentir tocado pelo Espírito Santo e atraído pelo Evangelho, tem solução para a sua vida, há perdão para os seus pecados e a vida eterna para você. Como vasos para uso nobre, nós devemos ser corretos em o nosso caráter e na nossa conduta, gentis e bondosos em nosso trato. Nós não podemos ser o crente que, se alguém pisar no nosso calo, a gente espalha. Eu sou crente, mas você é crente e tira o mais da frase. Eu sou crente e lavado e remido pelo sangue do Cordeiro.
Eu sou crente e regenerado. Eu sou crente e manso e humilde de coração, porque meu Senhor é exatamente assim. E eu preciso refletir o caráter do meu Senhor e não meu velho homem. O meu velho homem pode ter sido grosseiro, brigão, valente, contencioso, pode ter sido o que for, mas eu não sou mais o mesmo, se de fato Cristo entrou no meu coração. Essa é a nossa responsabilidade de labutar e sofrer pelo Evangelho. Para concluir, não é de se estranhar que esse capítulo 2 inicia-se com uma exortação. Vá para lá, capítulo 2, versículo 1. E é o meu desejo para cada um de nós nessa noite, e a minha orientação para cada um de nós nessa noite. Se temos que fazer tudo isso em prol do Evangelho, só podemos fazer na força do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Como vamos conseguir isso? Como seremos vasos para a honra? Como seremos servos fiéis do Senhor? Como seremos úteis à promoção do Evangelho? Pela graça de Deus. Que nos fortifiquemos na graça que há em Cristo Jesus. Que busquemos viver para a glória de Deus. Que sejamos encontrados como vasos de ouro e de prata para a honra. E que como servos sejam observados todos esses atributos na nossa vida. Que isso alegre o coração de Deus, que isso glorifique a Ele e que isso satisfaça o nosso coração.